Começa agora, Bom Dia Agro! As principais notícias da região, do campo e do agronegócio. Você está ouvindo Bom Dia Agro, Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Atenção, produtor! É limpa pátio na Tratoron. Super oferta em máquinas novas e seminovas, com condições exclusivas e estoque limitado. Você não pode perder as nossas condições especiais. Estoque limitado. Corre que é por tempo determinado. Procure um de nossos consultores e faça o melhor negócio da safra. Limpa pátio, super oferta, só na Boa Safra e Tratoron. Bom dia! Está começando agora o Bom Dia Agro, o seu encontro diário com as principais informações do campo. Aqui você acompanha as notícias da nossa região, os acontecimentos do agronegócio, previsão do tempo, mercado agrícola e tudo que movimenta a vida no campo. Fique com a gente, porque o Bom Dia Agro está no ar, trazendo informação de qualidade para quem vive e trabalha no agro. Bom Dia Agro, uma realização Boa Safra, a marca que fortalece o seu agronegócio. Apoio Copas, qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra, informação que fortalece o agro. E no Bom Dia Agro de hoje, veja as principais notícias. Governo reajusta preço mínimo da soja em 7,46% para as safras 2026/2027. Exportações de milho devem cair em julho com atraso na colheita da safrinha. Café brasileiro deve bater recorde de exportações na safra 2026/27. Governo aprova aumento da mistura de etanol na gasolina para 32%. Brasil esgota cota preferencial de exportação de carne bovina para a China. Geada ameaça lavouras de café no sul de Minas Gerais e em São Paulo. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 15 de julho de 2026. Rondônia, Porto Velho. Parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. Temperatura mínima de 23 e máxima de 31 graus. Ji-Paraná, sol com poucas nuvens. Tempo firme e quente. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Vilhena, sol com poucas nuvens, clima um pouco mais ameno. Temperatura mínima de 19 e máxima de 29 graus. Acre, Rio Branco, sol com nuvens e possibilidade de chuvas rápidas e pontuais. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. Cruzeiro do Sul, sol com nuvens e possibilidade de chuvas pontuais. Temperatura mínima de 21 e máxima de 30 graus. O governo federal reajustou em 7,46% o preço mínimo da soja para as safras 2026/2027, que passa de R$ 71,04 para R$ 76,34 por saca de 60 quilos em todo o Brasil. A medida integra a política de garantia de preços mínimos e busca oferecer segurança ao produtor rural diante das oscilações do mercado internacional. No mesmo período, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais projetou embarques de 12,26 milhões de toneladas de soja em julho, volume superior aos 11,94 milhões de toneladas registrados no mesmo mês do ano passado. Atualmente, a comercialização da safra brasileira de soja já ultrapassa 70% do total produzido, enquanto os produtores ainda retêm cerca de 53 milhões de toneladas em estoque, aguardando melhores condições para negociar. A colheita da safrinha de milho segue lenta em praticamente todas as regiões produtoras do Brasil, com atraso especialmente evidente nos estados de Mato Grosso e do Paraná.
Esse ritmo mais fraco deve refletir diretamente nas exportações do cereal. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais projeta embarques de 2,49 milhões de toneladas em julho, número bem inferior aos 3,97 milhões de toneladas exportados no mesmo mês do ano anterior. Em relação aos preços mínimos, o governo federal manteve o valor de R$ 38,28 por saca de 60 quilos para o centro-oeste e para o norte do país, excetuando o Tocantins e o Pará. Já no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o reajuste foi de 5,03%, acima da média nacional para a cultura. O Brasil deve registrar a maior safra de café da sua história em 2026/27, o que deve resultar em exportações recordes do produto, segundo o diretor comercial da exportadora EISA, Carlos Santana. A colheita já avançou cerca de 5% no país, com destaque para a produção de café Conilon e Robusta em Rondônia e no Espírito Santo. No mercado físico, o indicador do café arábica da CPEA/Exalc abriu esta terça-feira em alta de 0,38%, com a saca de 60 quilos cotada a R$ 1.728,97 em São Paulo. No acumulado do mês, a valorização já chega a 9,52%. A maior alta mensal entre as commodities agrícolas monitoradas pelo Centro de Pesquisa. Consultorias privadas projetam produção acima de 70 milhões de sacas na safra 2026/27. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou nesta terça-feira o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina brasileira, que passa de 30% para 32% no chamado E32. A nova regra tem vigência inicial de 180 dias, com possibilidade de prorrogação e deve ser sentida em breve nos postos de combustível de todo o país. Segundo o governo federal, a medida tem motivação estratégica. A expectativa é reduzir em cerca de 500 milhões de litros por mês a necessidade de importação de gasolina, aliviando a pressão da volatilidade do mercado internacional de petróleo sobre os preços internos. A decisão também favorece o setor sucroenergético, que vive expectativa de safra recorde. A Companhia Nacional de Abastecimento projeta a produção de 709,1 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2026/27. Cerca de 1,106 milhão de toneladas. Foi esse o volume de carne bovina que o Brasil embarcou para a China entre janeiro e o fim de junho, o equivalente a 100,06% da cota anual estabelecida com tratamento tarifário preferencial pelo governo chinês. Com o limite esgotado, frigoríficos brasileiros já consideram encerrada a cota e passam a exportar sob novas condições. Qualquer volume que ultrapasse o teto definido pelas autoridades chinesas fica sujeito a uma tarifa adicional de 55%. Segundo especialistas do setor, isso não significa o fim das exportações para o mercado chinês, mas sim uma fase mais seletiva de comércio, com menor ritmo de embarques, maior pressão sobre os preços e renegociação de margens entre frigoríficos, importadores e pecuaristas brasileiros no segundo semestre do ano. Fique de olho. Uma massa de ar frio de origem polar mantém o risco de geada nas lavouras de café do sul de Minas Gerais e do interior de São Paulo ao longo desta semana. A região concentra a maior parte da produção nacional de café arábica, o que aumenta a preocupação de produtores e analistas do mercado. Frentes frias recorrentes têm elevado a frequência de incursões de ar polar sobre o centro-sul do país neste inverno, tornando os episódios de geada mais prováveis do que o esperado para o período. Entre as estratégias de proteção adotadas pelos cafeicultores estão a cobertura de mudas, a irrigação por aspersão e o manejo nutricional das plantas, medidas cuja eficácia depende de planejamento antecipado e de monitoramento constante das previsões meteorológicas.
E assim encerramos mais uma edição do Bom Dia Agro. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na Rádio Boa Safra. Informação, música e a força do agro no ar. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Apoio Copas. Qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra. Informação que fortalece o agro.